Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar da terceira temporada de um anime que vai contar a história de Lloyd Forger, um espião habilidoso que precisa formar uma família para uma missão. Ele acaba adotando a Anya, que é uma menina telepata, ela consegue ler mentes e tudo mais, se casa com York, que é uma assassina profissional, habilidosa e tudo mais, sem que nenhum deles saiba os segredos um do outro, sem que nenhum deles saiba o que eles são, no caso. A trama acompanha as aventuras dessa família improvável, enquanto eles tentam manter suas vidas duplas em segredo, né? E ao mesmo tempo proteger o mundo de ameaças que, né, podem acabar gerando uma guerra e tudo mais. Estou falando de Família Espiã, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilha no vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que as crianças, né, elas estavam completamente desesperadas, porque no final do episódio anterior, o ônibus do passeio que elas estavam indo, as crianças do Colégio Eden, elas estavam indo para um passeio e o ônibus delas acabam sendo sequestradas. E é justamente o ônibus que a Anya estava, né? E como elas estavam desesperadas, a mente da Anya estava um pouco assim, né? Tava sobrecarregada, né? Ela estava meio sobrecarregada porque eram muitos pensamentos juntos, entendeu? Ela estava lendo o pensamento de todo mundo que estava ali naquele ônibus, ou seja, era muito pensamento, desespero de tentar pedir socorro, muito desespero, muitos pensamentos de desespero de todos os colegas dela ali naquele lugar, né? Então ela acabou ficando meio que, né? Era muito pensamento junto. E isso fez com que ela ficasse tonta, né? E acaba se aliviando quando o sequestrador fala que sabia sobre a maioria das crianças, né? Porque ele sabia que a maioria das crianças faziam parte de famílias poderosas, como Damon, Desmond, como a Beck, como outras pessoas que também faziam parte de família. A maioria do pessoal que estuda no Colégio Eden, eles são de famílias um pouco poderosas. Só que a Anya, ela não vinha desse tipo de família. Por quê? Porque ela vinha de uma família um pouco mais perigosa. Por quê? Porque o pai é um espião, né? Ele poderia se filtrar, se disfarçar de um monte de coisa para poder derrotar qualquer inimigo. A mãe é uma assassina profissional, né? Se ela aparecesse ali, a própria Anya iria descobrir. Então eu acho que não fizeram isso para que a Anya não descobrisse. O tio, que no caso é o Yuri, que é irmão da Yor, ele fazia parte da polícia secreta, né? Que caça espiões e tudo mais. E quando a agência do Lloyd, né? A agência de espiões que o Lloyd trabalha, fica sabendo desse sequestro do ônibus e tudo mais, sabendo quem estava ali dentro, que no caso era a Anya e o Damien, eles decidem meio que ajudar a polícia, cooperar com a polícia nas sombras, né? Mas tentariam fazer alguma coisa para salvar a Anya e o Damien Desmond. E perguntam se seria bom ligar pro Lloyd, né? Uma pessoa qualquer pergunta pra chefe se seria bom ligar pro Lloyd. Só que ele tava numa missão um pouco mais distante, né? Ele tava um pouco mais distante. Então não ia dar tempo dele chegar para poder, né, salvar a Anya, né? E não conseguiria chegar a tempo. Até lá, só não entendi, como eu também não entendi, né? Mas agora eu acho que eu entendo, porque como a Anya não, como o Lloyd e a Yor tentam esconder os segredos um do outro, no caso ele tenta esconder que é um espião, mas a Anya já sabe. A mãe tenta esconder que é uma assassina, mas a própria Anya já sabe. Então ela não tinha aparecido justamente por isso. Não ficou sabendo disso, pois ela não encontraria o ônibus. Pois ela encontraria o ônibus, entraria acabando com todos os sequestradores, claro que disfarçadamente. E a Anya aproveita para ler da mente do sequestrador para saber onde eles estavam indo. Porque a Beck estava perguntando. Por quê? Porque eles poderiam pensar em um jeito de avisar as pessoas do lado de fora para pedir ajuda, né? Então ela acaba descobrindo para onde eles estavam indo. E com isso, com a ajuda do Damien e da Beck, o Damien iria distrair os sequestradores para que nesse momento a Beck estava escrevendo uma carta pedindo ajuda e tudo mais. E a Anya simplesmente joga alguma coisa que estava com essa mensagem, estava com uma carteirinha de estudante da própria Beck, né?
Mas o sequestrador acaba vendo isso, pegando ela e colocando uma bomba no seu pescoço. Uma bomba falsa, né? Ela tinha entrado em desespero, mas quando ela começa a ler a mente do sequestrador, ela percebe que aquela bomba era falsa, né? Não iria arrancar a cabeça dela, não iria acontecer nada. Mas era só para dar um sustinho, tanto na Anya quanto todo mundo do ônibus, né? Ela, ao saber que a bomba era falsa, ela fica aliviada, chegando até a ficar com fome, né? Toda a Beck, nossa, como que você consegue ficar aliviado com uma situação dessa? O Damien também tentando protegê-la, acaba com uma bomba no pescoço. Ele também fica preocupado com isso, mas a Anya sabia que a bomba era falsa. Ela tenta aliviar a atenção do Damien, mas ele simplesmente fala que ela é louca. Enquanto isso, vemos que o Yuri, né, ele fica sabendo do sequestro do ônibus, né, o Yuri fica sabendo. E aí, ele não queria se envolver. Ele não queria que a Anya morresse, porque ela não queria saber de nada que envolvesse o próprio Lloyd. Mas sabendo, não querendo que sua irmã sofra, ele tenta se envolver. Mas ele acaba morrendo, pois a polícia secreta não queria se envolver muito, mas queriam salvar os reféns, mas não do jeito que o Yuri queria fazer. A polícia tinha colocado algo que fez as rodas do ônibus estourarem e acabam cercando o ônibus. E os sequestradores fazem as suas exigências, mas acontece que alguns companheiros que eles queriam que libertassem estavam presos, também tinham morrido, né? Pessoas tinham morrido. Principalmente os aliados dos Círculos Vermelhos, né? E o Yuri acaba indo atrás de informações sobre o ônibus, sobre onde ele passou, sobre se teria um outro ônibus e tudo mais. Enquanto isso, todos os pais das crianças sequestradas estavam desesperados, menos a família Forger. Por quê? Porque nenhum deles, somente o Yuri, sabia do sequestro, né? Sabiam do sequestro do ônibus. E o sequestrador pede para as crianças tamparem as janelas. Tamparem por quê? Porque eles não queriam que vissem, né? Porque a polícia estava cercando o perímetro, né? Até a polícia secreta tinha aparecido e tudo mais. Estavam cercando o perímetro e não queriam que soubessem o que estava rolando dentro do ônibus. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil Geek. Eu te esperarei sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.